Queridos, o título dessa mensagem é Perfeitos em Unidade. O título é extraído do versículo 23, que diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Queridos, temos acompanhado capítulo a capítulo, versículo a versículo, o Evangelho de João. Chegamos no capítulo 17, quando é quinta-feira à noite, Jesus está prestes a ser entregue. Ele já diz no começo do capítulo, dizendo que a hora dele havia chegado. E Jesus ele faz uma oração. Ele faz alguns pedidos nessa oração, e essa oração tem principalmente como objeto, de oração os seus discípulos. E o Senhor Jesus ele ora para os seus discípulos, lembrando que Judas Iscariotes já saiu do meio deles, então já não há mais 12 discípulos, mas sim 11. Então Jesus agora dá instrução aos 11 discípulos que ali estão com eles. Só que no momento que antecede a traição, o ato da traição de Judas Iscariotes, que está prestes a acontecer, nós sabemos, por exemplo, que os soldados, conforme veremos posteriormente no capítulo 18, os soldados chegaram para Jesus à noite, ou seja, Jesus realiza essa oração na mesma noite em que os soldados irão prendê-lo, em que os soldados irão buscá-los. E o que acontece? Depois de Jesus já ter falado com eles, depois de Jesus já ter dado instruções, depois de Jesus ter mostrado todo o seu cuidado com eles, Jesus ainda encontra tempo, oportunidade, e acha extremamente oportuno que eles vejam o Senhor Jesus fazendo algo. E o que é isso? Jesus vai orar. É o momento que antecede a sua traição, a entrega de Jesus para com as autoridades judaicas e para também com as autoridades romanas. E o Senhor Jesus então, ele vai fazer uma oração, a oração que em muitos livros é apresentada também como a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus, ele vai orar. Agora note, meus amados irmãos, que Jesus então ele vai fazer essa oração, e nós sabemos que é muito provável que essa oração tenha sido feita de maneira audível, ou seja, em voz alta, de maneira que os discípulos pudessem entender, ouvir o que o Senhor Jesus havia orado. E Jesus ele ora pelos discípulos, Jesus ele ora para os discípulos falando, Jesus pede para que eles vivam em santidade, Jesus pede para que o Senhor os livre do mal, mas que não os tire do mundo. Mas o que é o motivo de nossa meditação nessa noite é a oração que Jesus Cristo faz para mim e para você nesse capítulo. Talvez você nunca pensou, ou leu, ou estudou a seu respeito, mas Jesus, antes de morrer, ele fez uma oração por você. Jesus ele diz assim no capítulo 20: Eu não rogo somente por estes. Ou seja, Jesus estava fazendo uma oração, e sabendo do que os discípulos iriam enfrentar após a sua morte e depois ressurreição e ascensão aos céus, Jesus, sabendo o que estava por vir, Jesus então ora para os discípulos. Mas o Senhor Jesus, em determinado momento da sua oração, ele diz o seguinte: eu não oro apenas por estes. O que ele quer dizer? Eu não oro apenas pelos discípulos, eu não quero orar apenas pelos discípulos, mas eu quero orar também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Sabe o que Jesus está dizendo, meus amados irmãos? Jesus está dizendo o seguinte: eu vou agora, depois de ter orado pelos discípulos, eu ainda vou mostrar como eu realizo o meu trabalho sacerdotal de mediação entre Deus para com todos os homens, o meu trabalho de intercessão pelos meus filhos, por aqueles que creem em mim. E Jesus fala o seguinte: eu vou agora fazer uma oração por todos aqueles
que hão de crer em mim. Sabe o que ele está querendo dizer? Jesus falou: eu vou orar por cada um dos cristãos que vier a acreditar no meu nome. Essa oração é para todo cristão, independente do país, independente do continente, independente da família, independente da língua, da tribo, da nação. Se aquela pessoa crê em meu nome, eu quero e vou fazer agora uma oração para esta pessoa. E Jesus, ele diz o seguinte: eu não oro somente por esses, ou seja, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Agora, queridos, preste bem atenção. Talvez você nunca pensou nisso, ou talvez esse pensamento já pode ter passado pela sua cabeça. Você falar: como eu gostaria de ter de repente Jesus orando por mim, ou fazendo alguma coisa por mim, ou uma simples menção do meu nome na Bíblia seria o suficiente para me deixar feliz. E eu quero te dizer que, embora não haja especificamente em que sentido o seu nome escrito, Jesus, com todos os seus atributos, ou seja, fazendo o atributo da sua onisciência, de conhecer e saber tudo, ele enxergou e ele viu todos os cristãos que haveriam de crer em seu nome. E Jesus falou: é por este, é por esta, por aquele e aquela que eu vou orar e eu vou interceder agora. E aí Jesus, ele fala o seguinte: eu vou orar por cada uma dessas pessoas, por cada um desses cristãos. E aí Jesus, ele diz o seguinte, versículo 21: a minha oração é para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, na oração, na quinta-feira à noite, eu quero que você entenda bem isso. Na quinta-feira à noite, Jesus orou por você. Momentos antes da sua entrega e da sua morte, ainda que você não tenha pensado ou refletido a esse respeito, Jesus, ele olhou, e eu quero falar especialmente para vocês que Jesus estava pensando por todos os cristãos. Eu não tenho naturalmente como citar todos os cristãos, até porque eu não conheço todos os cristãos, mas falando com vocês, o que eu quero dizer? Na quinta-feira à noite, o seu nome era objeto de intercessão por Jesus. Na quinta-feira à noite, Jesus estava orando pensando: aquele irmão lá no século 21, aquela irmã no século 20, aquela pessoa lá no Jardim Mistério Holanda, em São Paulo, eu quero fazer uma oração por aquela pessoa. Eu não sei se isso te impacta, mas essa palavra me impacta muito. Saber que na quinta-feira à noite era ele quem estava prestes a morrer. E talvez se fosse eu, talvez se fosse você, se fosse um de nós estaríamos fazendo o que algumas pessoas costumam fazer. Eles querem realizar o seu último pedido. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não vou, enfim, talvez hoje seja o meu último dia. E é comum que algumas pessoas tentem, na medida do possível, falar: eu gostaria de realizar um último desejo. Só que esse último desejo, na maioria das vezes, ele está relacionado com algo de uma realização nossa. Eu gostaria de comer tal coisa, eu gostaria de ver tal pessoa, eu gostaria de deixar uma mensagem. Ou seja, é sempre voltado a algo para que satisfaça as nossas necessidades. Jesus, ele olha o seguinte: ainda que eu esteja a caminho da cruz, o meu pensamento é para com os meus filhos, os meus irmãos. Jesus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus fez essa oração, o pedido que ele fez deve ser extremamente importante. E o pedido que ele fez concernente a mim e a você foi esse: Pai, eu oro para que eles, nós os cristãos, sejam um. Jesus está orando, pedindo
unidade. Jesus está orando pela unidade do corpo de Cristo. Jesus está orando, intercedendo pela unidade entre os irmãos. Jesus está orando, pedindo, intercedendo o quê? Pela união. E Jesus ele diz o seguinte: essa união, essa unidade que eu peço, que eu oro, ela deve ser da mesma maneira, Pai, como tu o és em mim e eu em ti. Jesus falou assim: da mesma maneira que eu sou um com o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim, assim deve ser a unidade dos cristãos. Jesus falou assim: a mesma unidade que eu gozo, que eu vivo para com o meu Pai, assim como eu, Jesus, sou um com Deus e Deus é um comigo, eu quero que todos os nossos filhos, ou em se tratando de Jesus, os nossos irmãos sejam um. Ou seja, da mesma forma que eu sou um com Deus, eu quero que a igreja, vocês, sejam um com Jesus, um com Deus, um com o Espírito. Essa foi a oração de Jesus. E ele diz o seguinte: eu quero que eles sejam um, e eu vou explicar um dos propósitos, um dos propósitos que eu quero que eles vivam e que eles experimentem essa unidade. Qual é esse propósito? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Uma das maneiras que fará com que o mundo acredita que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo é quando o mundo olhar para a igreja e enxergar a igreja como um corpo. Não um corpo dividido, mutilado, mas um corpo que está em união, um corpo que está em unidade. E Jesus falou assim: todas as vezes, ou seja, que vocês viverem em união, em unidade, o mundo olhará para vocês, e o mundo, através do testemunho de vocês, da união, esse mundo irá crer que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Logo, o oposto também é válido. Toda vez que o mundo olha para a igreja e não enxerga unidade na igreja, essa é uma barreira, é uma parede, é um obstáculo para que o mundo venha acreditar que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. E ele continua a dizer, versículo 22: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Queridos, eu paro para pensar, e eu me recordo que nos evangelhos existe a narração de um evento que foi o seguinte: dois discípulos, irmãos de carne, também orientados por sua mãe, chegaram até Jesus e disseram o seguinte: Jesus, quando o Senhor realizar, e quando o Senhor organizar o seu reino, quando o Senhor estiver lá no seu trono, será que o meu irmão pode sentar à sua direita e eu sentar à sua esquerda? Eu tenho um pedido interessante. Eu quero sentar na direita e o meu irmão à esquerda. Então um trono com dois tronos menores, né? De cada lado. Mas preste bem atenção: um trono é para mim e o outro trono é para o meu irmão. E aí, meus amados, eu fico olhando estes 11 agora, ouvindo Jesus a pregar, como eles não devem ter sido repreendidos pela oração de Jesus, quando Jesus ora e fala assim: Pai, eu oro e eu peço para que eles sejam um. Imagine como eles devem ter pensado: olha só que maturidade nossa, né? Em determinado momento eu queria um cargo de destaque, e eu queria um cargo de destaque para mim, eu queria um cargo de destaque para o meu irmão, e embora nós estejamos aqui num grupo de 12, um grupo pequeno, nós conseguimos
pedido para que beneficiasse 2 dos discípulos, esquecendo-se dos outros 10. E agora Jesus fala assim: Pai, eu oro, eu peço para que eles entendam e que eles vivam em unidade, que eles não pensem apenas em si mesmos, mas que eles pensem que eles são o corpo e eles fazem parte do corpo. Imagine essa repreensão, e essa repreensão, meu amado irmão, ela deve alcançar a mim e a você toda e qualquer vez que nós buscamos vamos dizer assim, querer galgar, alcançar uma posição de destaque em detrimento da posição do nosso irmão. Você já viu alguém falando o seguinte: olha, eu vou na academia, eu vou malhar, mas eu vou puxar peso e a minha mão direita vai ser muito mais forte que a mão esquerda, você vai ver. A mão direita vai ser desse tamanho e a mão esquerda vai ser fraquinha. Ah, mas a mão direita vai ser maior. Você quer ver? Ah, você vai ver. A minha mão direita. Alguém já viu alguém fazendo isso? Ah, eu vou trabalhar para que a minha coxa esquerda seja mais torneada que a minha coxa direita. Ó, irmãs, deixa eu brincar aqui também um pouco com vocês e falar assim: você já foi pentear o cabelo pensando nisso? Ah, eu quero que do lado direito do cabelo fique mais penteado e mais bonito, mais liso do que o lado esquerdo. É engraçado, né? Mas a questão é: e como que é, se nós fazemos parte do corpo, como que é que eu e você podemos ter esse pensamento mesquinho de querer se sobressair daquilo que nós fazemos parte, se eu sou parte do corpo? É isso que Jesus estava falando para eles: vocês precisam viver em união. É isso que eu oro para vocês, que quando vocês viverem em união, o mundo olhará para vocês e essa união chocará, deixará o mundo pasmo e fará com que eles acreditem que verdadeiramente eu fui enviado de Deus. Por quê? Por causa da vossa união, por causa da vossa unidade. É isso que eu oro, meus amados irmãos. Jesus Cristo, momentos antes da sua morte, Ele orou pedindo para que eu e você vivêssemos em comunhão com o nosso irmão. E naturalmente, nos textos que falam sobre unidade e união, creio também que é de conhecimento de todos, o conhecido, o tão famoso Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso que o Senhor pede, que todos nós possamos viver. De que maneira, meu amado irmão? Em união. Eu quero aproveitar aqui, abrir um parênteses para contar um testemunho do que aconteceu. Nas minhas viagens para os Estados Unidos, eu sempre fiquei hospedado na casa de irmãos que eu cheguei a conhecer naquele momento. Fui indicado por outros irmãos. Eu lembro no ano de 2006, quando eu fui com meu amigo, o pastor Arthur Bittencourt, para Los Angeles. Ele falou: não, nós iremos ficar na casa de um amigo nosso, irmão em Cristo, pastor Eliel Amaral Soares. Eu falei: graças a Deus, nós vamos ficar na casa do pastor Eliel. E fomos ficar na casa do pastor Eliel. E até hoje, meus amados irmãos queridos, olha só que engraçado. Eu fui para um estado, por exemplo, o estado da Califórnia, ficamos na casa de um irmão. Nós fomos para o estado de Miami, ficamos na casa de outro irmão. Fomos para o estado de New Jersey, Nova Jersey, ficamos na casa de um irmão. Aí quando eu voltava das viagens, aquelas pessoas um pouco mais, vamos dizer assim, ousadas, que muitas das vezes nem tem intimidade com você, mas gosta de querer dizer que tem uma intimidade, muitas vezes chegava e falava assim, querendo sondar, né? Eu fiquei sabendo que você ficou tantos dias nos Estados Unidos, que hotel você ficou? Sabe assim, aquela coisa, quanto você pagou? Quanto você gastou? Quero, né, saber um pouquinho sobre a sua vida, né? Então, quanto você gastou? Quanto é que você gastou com o hotel? 30 dias?
deve ter custado uma grana, hein? Quanto foi? Foi nada. Como? Quanto foi? Nada. Por que nada? Porque eu fiquei na casa de um irmão meu. Você tem irmão nos Estados Unidos? Eu não sabia que você tem um irmão nos Estados Unidos. Foi, tenho. É mesmo? Tenho. Eu tenho irmão, se for olhar, eu tenho irmão em praticamente todos os países. Aí a pessoa começa a olhar assim e não entende, né? Que tipo de irmão que ele está pensando, né? Ele naturalmente está pensando num irmão carnal e não num irmão espiritual, até que ele entende o que eu estou falando. É verdade. E queridos, não foram uma, duas ou três vezes em que as pessoas chegaram para mim e disseram o seguinte: puxa, eu sou de outra religião, eu faço parte de outro grupo, mas só que lá não é assim. Lá ninguém me recebe na casa deles. Lá ninguém abre a porta da casa para me receber. Falo, eu falei assim, os meus irmãos abrem. Os meus irmãos me recebem. Sabe o que eles ficavam boquiabertos? O que eu quero dizer, O que eu quero dizer, queridos? Olha o testemunho que ficou para eles, naquele momento que eles viram que de fato não era dizer, paz do Senhor, meu irmão, de uma maneira superficial, de uma maneira hipócrita, mas que de fato vocês são irmãos. Aquilo impacta o mundo, aquilo impactou as pessoas que ouviram, e toda e qualquer vez que nós verdadeiramente venhamos a agir como irmãos que devemos ser, o mundo passa a dar mais credibilidade à mensagem do Evangelho. Paulo, por exemplo, pregando no livro de Romanos, ensinando no capítulo 15, versículo 5, ele diz o seguinte: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha só isso. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ele diz, é para ter o quê? Um só sentimento, o mesmo sentimento, de acordo com o quê? De acordo com Jesus Cristo. Toda vez que houver grupinhos, toda vez que houver pequenas tribos, toda vez que houver pequenos clãs, toda vez que houver separação, ali há espaço para discórdia, ali há espaço para inveja, ali há espaço para dissensões, ali há espaço para tudo. Por quê? Porque o povo não está unido. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 12, no versículo 25, ele diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Esse versículo é extremamente importante. Sabe o que Paulo está querendo dizer? É para você ter o mesmo cuidado. Se você olha para o João e você abraça o João, mas você olha para Maria e você não abraça Maria, isso prova que você não tem o mesmo cuidado para com os outros. Você cuida bem do João, ainda que você não cuide mal da Maria, mas o cuidado não é igual. E se o cuidado não é igual, pode nascer no coração da Maria um sentimento de algo ruim, porque ela fala, eu queria tanto que aquele irmão gostasse de mim e me tratasse como ele trata o João, mas eu sou a Maria. Paulo está falando, é para ter o mesmo cuidado. Mesmo cuidado, para não dar espaço ou brechas, para que o inimigo venha nos dividir, tem que ter o mesmo cuidado. Se eu abraço o João, eu devo abraçar o João, o Marcos, o Antônio, o Mané e aí por diante. Se eu abraço ou pego na mão da Maria, eu tenho que pegar na Maria, da Josefina, da Antônia e assim por diante. O que ele quer dizer? Eu preciso ter o mesmo cuidado. Não é para eu ter mais cuidado com uns e menos
Se eu tiver mais cuidados com um e menos cuidado com os outros, eu não tenho o mesmo sentimento. Eu preciso ter o mesmo sentimento que eu disse. Se eu quero desenvolver o meu braço direito, eu quero desenvolver o meu braço esquerdo. Se eu quero desenvolver a minha perna direita, eu também quero desenvolver a minha perna esquerda. Se eu quero pentear o lado direito da cabeça, eu também quero pentear o lado esquerdo. Então eu preciso tratar o corpo por igual. Por igual. Todos de maneira igual, para que eu possa viver em unidade com esse corpo. Essa foi a oração de Jesus antes da sua morte. Queridos, nós só iremos vencer quando nós de fato estivermos como igreja, mas como um corpo indivisível, assim como Jesus, Deus e Espírito são indivisíveis, eles são. Paulo ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12, agora versículo 26. De maneira que, se um membro do que? Do corpo, se o membro do corpo padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Sabe o que ele quer dizer, meu amado irmão? Ele quer dizer o seguinte: é o mesmo corpo. O sucesso do Rogério é o meu sucesso. O sucesso da sua família é o sucesso da minha família. A tua vitória é a minha vitória. Não há espaços para sentimento de inveja. Por quê? Porque eu não tenho inveja de você, porque eu e você somos um. Quando eu ganho algo, eu não fico inveja. Olha, a mão direita eu ganhei um bolo, a mão esquerda fala, eu não ganhei um bolo. Não, é um só. Então eu não tenho. Toda e qualquer vez que alguém vier aqui contar um testemunho, eu sempre irei me alegrar. Por quê? Porque a vitória daquele irmão é a minha vitória. Porque eu e ele nós somos um. Eu e ele nós somos um. Toda vez que eu vejo a reconciliação de uma família, e aquela família vem aqui à frente e ela conta aquele testemunho, eu quero chorar, eu quero me alegrar. Por quê? Porque a reconstituição daquela família é a reconstituição da minha família. Nós somos um. É isso que Jesus está falando. Eu quero que vocês experimentem essa unidade. Eu estou orando por vocês. Por quê? Porque eu e você somos um. Jesus falou: eu estou indo para o céu, mas eu quero que onde eu estiver, vocês estejais também. Por quê? Porque nós somos um. Só que ele disse o seguinte: quando o seu amigo se entristece, é para você se entristecer com ele. Quando o seu amigo chora, é para você chorar com ele. Por quê? Porque a dor no sapato dele deveria ser a dor no seu sapato. O dedo dele que dói é o seu dedo. Quando a família dele sofre, é a tua família que sofre, porque vocês são um. Quando ele deixa de vir à igreja, uma parte de você que não vem, vocês são um. Quando ele perde um membro da família, nós perdemos um membro da família, porque nós somos um. E olha que ele diz: não é para você chorar por ele por um simples sentimento, um sentimentalismo barato, mas pelo fato de você estar em tamanha unidade com ele, você sente. Sabe aquelas histórias que eu não tenho como comprovar se elas são verdadeiras ou não, de alguns gêmeos que falam: quando ele está longe lá, ele sente alguma coisa, eu sinto. Ainda que eu não sei se exista comprovação científica, o que ele quer dizer? Nesse sentido, eu e você, onde nós estivermos, o que o nosso irmão sentir, nós sentimos. E nós deveremos sentir. A dor do nosso irmão é a nossa dor, a tristeza do nosso irmão é a nossa tristeza. O que ele quer dizer? Se o teu irmão sangra, você sangra com ele. Se o teu irmão passa fome, você passa fome com ele. Se o teu irmão não tem o que comer ou não tem o que beber, você deve também
Jesus ele ora e ele pede: sejamos um, vivamos em unidade. Eu não consigo entender, queridos, e preste bem atenção, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Eu não estou falando de unidade interdenominacional, não é isso que Jesus está falando. O que eu estou querendo dizer? Nós fazemos parte de uma denominação, sim, fazemos parte de uma instituição, mas os nossos irmãos em Cristo Jesus transcendem a nossa denominação. Verdade, Senhor. Nós devemos ajudar. Eu acho engraçado, queridos, algumas vezes quando eu escuto algumas pessoas fazendo o seguinte: eu não faço parte daquela igreja. O que eu quero dizer? Se aquela igreja verdadeiramente é uma igreja cristã, é uma igreja evangélica, é uma igreja fiel, eu quero dizer uma coisa para você: eu posso não ter a carteirinha daquela denominação, mas eu faço parte daquela igreja sim. Aquela é a minha igreja sim. Por quê? Porque nós somos um só corpo. E o que eu puder fazer para ajudá-los, eu irei fazer. Por quê? Porque é o meu corpo. É essa unidade que Jesus Cristo está orando aqui. Sabe do que eu me lembrei, queridos? Quando eu meditava nessa passagem, eu me lembrei da história de Esther, ou Hadassah. Nós não temos tempo para entrar nos pormenores, né? Mas nós sabemos que ela, sendo hebreia, ela foi escolhida para substituir a rainha de até então, Vasti. E ela alcançou, ela galgou o cargo, ela chegou à posição de rainha. E houve um decreto então assinado pelo rei, pela liderança, de que os hebreus deveriam morrer, deveriam ser eliminados. E ela, sendo também de uma família de hebreus, ela poderia ter tomado a seguinte, ela poderia ter feito a seguinte coisa: bom, eu sou rainha, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu não preciso me expor, e o que tiver de mal que acontecer para com eles, que aconteça, eu estou bem, eu estou em segurança. Ela falou: não, é o meu povo, é o meu corpo. Ela foi até o rei para dizer o seguinte: eu também faço parte desse povo, e se tem um edito, se tem uma lei que eles devem morrer, eu também devo morrer. Ela foi lutar pelo seguinte, meus amados irmãos, prestem atenção: é o meu povo, é o meu corpo. Eu não posso sair fora se no momento de alegria eu me alegro e regozijo, mas no momento de tristeza eu também faço parte desse corpo. Essa palavra, queridos, é um tapa na nossa cara em relação à igreja perseguida. Existem homens e mulheres perdendo as suas vidas diariamente, enquanto muitos de nós não conseguem sequer fazer uma única oração pedindo a graça de Deus para com eles. É o nosso corpo que está sendo mutilado. São pessoas que fazem parte do nosso corpo. Sabe que é como se Jesus olhasse agora e falasse assim: eu orei, aonde é que está a vossa unidade? Enquanto a gente que padece, enquanto a gente que sente fome, enquanto a gente pessoas que estão literalmente perdendo a vida, e você está com o seu pensamento mesquinho, anticristão, imaturo, pensando apenas na sua vida e na sua família. Cadê a unidade do corpo? Cadê a unidade do corpo que Jesus orou e pediu? Eu oro para que vocês sejam um. Queridos, o meu tempo se foi. Eu quero ler mais uma porção bíblica e eu caminho para o encerramento dessa mensagem. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 35, estão gravadas as seguintes palavras: porque tive fome
e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando vimos com fome, quando nós te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me reconhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também me responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Ainda que a passagem trate, meus amados irmãos, escatologicamente do futuro, a verdade bíblica está aqui. Jesus falou o seguinte: preste bem atenção, toda vez que você ajudar o João, você não ajuda só o João, você ajuda Jesus. Como assim você ajuda Jesus? Porque João e Jesus são um. Você não está ajudando necessariamente só o João. Toda vez que você ajuda a Maria, você está ajudando a Jesus. Como assim? Maria e Jesus são um. Queridos, que essa mensagem ela venha nos quebrantar, para que eu e você possamos de fato viver a oração que Jesus pediu. Sabe o que ele quer dizer, queridos? Quando eu comento com vocês, aquele irmão, aquela irmã que não veio, ligue para ela, ligue para ele. Por que, meus amados irmãos? Porque nós queremos encher a igreja? Não, porque nós somos um. Ela faz parte da nossa família, ele faz parte da nossa família. E o que eu quero dizer, queridos, é para ter o mesmo cuidado que nós temos uns para com os outros. O que eu quero dizer, essa responsabilidade é minha, mas essa responsabilidade também é sua. O cuidado deve ser de todos. Ainda existem pessoas que pensam o seguinte: quem deve visitar são as pessoas A, B e C. Quem deve fazer isso deve ser as pessoas C, D e E. Mentira! Todos nós devemos fazer, porque nós somos um. Nós devemos ser um, queridos. Precisamos ser um. Sabe o que eu quero dizer? Eu tenho que pegar na sua mão e dizer o seguinte: a paz do Senhor, meu irmão. E de fato significa: ele é o meu irmão. Quando ele está triste, eu estou triste. Quando ele está alegre, eu estou alegre. Quando ele está feliz, eu estou feliz. Eu sinto alegria em poder te abraçar, meu irmão. Eu quero poder pegar na mão de você, minha irmã. Falar, sabe, eu tenho carinho, eu tenho afeto, eu tenho respeito, sabe? Eu quero poder olhar para a sua vida e falar o seguinte: o teu sucesso profissional é o meu sucesso profissional. Aleluia. O teu sucesso no casamento é o meu sucesso no casamento. Aí às vezes algumas pessoas perguntam: Wellington, mas por que você insiste com algumas pessoas? Se fosse eu já tinha largado mão. Meu amado irmão, eu não abandono a minha família. Jesus Cristo não me abandonou, eu também não devo abandonar a ninguém.
decisão não afeta apenas a sua vida e a sua família, como você entende, mas a sua decisão, o seu comportamento, a sua fala, ela afeta a família maior, a igreja, o corpo de Cristo como um todo. Queridos, sejamos um. Fiquemos de pé, por favor. Pai, nessa oração, ó Pai, depois de tudo que o Senhor falou, se eu tiver, ó Pai, que dizer uma palavra, a palavra que eu escolho nessa noite é, Pai, perdão. Eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão por todas as vezes, ó Pai, que com palavras eu dividi, ó Pai, o teu corpo, não o meu corpo, mas o teu corpo. Pai, eu te peço perdão, ó Deus, por todo e qualquer comportamento que eu fiz, ó Pai, e que ainda que não tivesse essa intenção, ó Deus, ele veio a dividir o teu corpo, Pai, a unidade pela qual o Senhor orou, pela qual o Senhor morreu. Ó Deus maravilhoso, Pai, eu quero, ó Deus, pedir perdão pela minha vida, Pai. Eu quero pedir perdão, ó Pai, pelos meus erros. Mas eu venho pedir agora, Pai, da mesma maneira como o Senhor está em Cristo, Deus está em Cristo, Cristo está em Deus, ó Pai, e nós estamos em Jesus, e Jesus está em nós, ó Pai, que o Senhor conceda, ó Pai, aquele sentimento de perdão que somente um irmão consegue conceder a outro irmão, ó Pai. Às vezes uma pessoa que não é da nossa família é muito difícil perdoar, ó Deus, mas muitas das vezes nós temos mais facilidade de perdoar o nosso irmão, porque ele é da nossa família. Pai, conceda-nos esse sentimento, ó Pai, para que eu possa perdoar o meu irmão e que eu venha a ser perdoado pelo meu irmão, ó Deus, e que eu possa mudar o meu comportamento a partir de hoje, ó Pai. Todo e qualquer sofrimento de um irmão é o meu sofrimento, ó Pai. Todo e qualquer aflição do meu irmão e minha irmã é a minha aflição, Senhor. Toda e qualquer desgraça que acontece com a tua família acontece com a minha família. Deus maravilhoso, eu venho te pedir, ó Pai, quebranta-nos, ó Deus, quebranta-nos, ó Pai, faz de nós, ó Pai, verdadeiros cristãos, ó Pai, e verdadeiros cristãos vivem em unidade, ó Pai. Nós somos um só corpo, ó Pai. Nós somos um só corpo, ó Pai. Nós temos uma só fé, um só Espírito, um mesmo sentimento, ó Pai. Uma só fé, um só batismo, tudo é um, ó Pai. Assim como Deus e o Pai são um, ó Pai. É isso que eu peço nessa noite, ó Pai. Que nós sejamos um, ó Pai. E quando nós de fato formos um, ó Pai, nós seremos, ó Pai, invencíveis, ó Deus. Assim como o Senhor é invencível, ó Pai, nós seremos mais do que vencedores, sim, ó Pai. Eu quero viver essa unidade, ó Pai. Eu quero experimentar essa unidade, ó Deus. Eu peço perdão, ó Pai, e rogo, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, faça de nós, ó Pai, cristãos, homens, mulheres, ó Pai, que vivem, ó Pai, para a sua família, ó Pai, que sejam um, ó Pai, e que eu possa dizer, ó Pai, sem medo de mentir, ó Pai, sem hipocrisia com o meu irmão, eu e você somos um. A sua família é a minha família. O seu sucesso é o meu sucesso. A tua alegria é a minha alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para todos sempre.